Fala pessoal, Carlos Peixoto aqui e trago mais um vídeo de programação web. Neste vídeo vamos falar do Turbo. Vamos falar como a gente pode integrar nossa aplicação Ruby on Rails com Turbo, utilizando aí a biblioteca mais recente, né, o Hotwire. Vamos entender como utilizar este framework para criar aplicações incríveis aí com poucas linhas de código JavaScript. Porque esse é o objetivo do Turbo, né? Quando ele foi lançado lá em dezembro de 2021, né, o Hotwire, que é a combinação do Stimulus com o Turbo, ele se tornou o framework default, né, para o front-end das aplicações Rails. E ele traz importantes aspectos aí, features para as aplicações. Primeiro, todos os cliques nos links e submissões de formulários agora são requisições AJAX, ou seja, são requisições assíncronas aí, que ele vai acelerar a nossa aplicação graças ao Turbo Drive. A gente vai ter esse benefício aí sem nenhum trabalho extra. A gente só tem que importar a biblioteca. Segundo, você vai precisar de menos esforço para criar sua aplicação, porque você vai utilizar apenas algumas poucas linhas de código e você vai conseguir construir aplicações dinâmicas. A gente vai quebrar a página, né, em diferentes pedaços com Turbo Frames. A gente vai ver mais adiante o que são esses frames. A gente vai conseguir desenvolver nossos controllers, né, nossos CRUDs, assim como a gente fazia antigamente, mas a gente vai adicionar poucas linhas de código que vai permitir que a gente consiga substituir ou carregar aí de forma assíncrona partes independentes da página. Então vai funcionar aí como componentes que a gente vai conseguir construir dentro da aplicação Rails. E por último, a gente também vai ter aí a possibilidade de ter atualizações em tempo real com a ajuda de Turbo Streams. Isso se você quiser adicionar aí, por exemplo, notificações, né, na sua aplicação em tempo real, ou fazer um sistema de monitoramento, né? Com o Turbo Streams a gente vai conseguir fazer isso. Então, só para fechar aí, a gente vai acelerar as nossas aplicações Rails, né, reduzindo a quantidade de código que a gente vai utilizar de JavaScript, trabalhar com atualizações em tempo real. Então é isso. Eu vou publicar aqui essa sequência de tutoriais, né, utilizando Turbo e Rails. Então, se você não quer perder nenhum capítulo desse tutorial, já se inscreve. À medida que for sendo publicado, você vai sendo notificado e você vai acompanhar a construção dessa aplicação. Então, chega de papo furado e vamos aí para o código. Antes de começar a construção do nosso projeto, vamos fazer a checagem aí utilizando ruby-v para a gente ver a versão que está instalada. Aqui, ó, tá a versão 3.3 e também a versão do Rails. Importante que antes que você comece, você cheque essas versões. Eu estou utilizando aqui a versão 7.1.3 do Rails, né? Agora vamos utilizar o comando Rails new, o nome do seu projeto. Eu vou colocar aqui Posts Turbo. Você vai botar aqui a plataforma que você vai utilizar, CSS, utilizar SAS e o JavaScript. Vai ser igual ESBuild. E esperar a mágica acontecer aqui com o Rails. Agora a gente pode acessar o nosso diretório, utilizar o comando code para abrir nosso Visual Studio Code. Vamos executar aqui o comando bin setup. Pronto, ele aqui ajustou o banco de dados, né, e removeu logs e temp files. Vamos aqui na pasta do nosso projeto, né, na pasta bin. Vamos ver aqui tanto o setup. Você pode checar aqui quais comandos ele está utilizando. Ele tem tanto um bundle check como bundle install, yarn check, yarn install. A preparação do banco de dados, né, ó, db prepare. Remoção dos logs e temp files. Tem um restart aqui, né, do servidor. E temos aqui também o dev, que é para executar o servidor. Então, olha, se você não tem o Foreman instalado, né, ele vai executar aqui, ó, o install Foreman. Se tiver algum problema, você pode instalar também manualmente.
ele coloca aqui a porta default, né, a 3000, e ele vai olhar o Procfile. Vamos olhar aqui o Procfile Rails Server. Para a parte do JS, né, do JavaScript, ele usa o Build Watch, e para a parte do CSS ele usa o Build CSS também com o parâmetro Watch. Então vamos executar aqui nosso servidor. Pronto. Tudo certo aqui, ó. Ctrl C. Vamos agora acessar uma página da internet vamos colocar aqui localhost 3000. Se tudo der ok, você está com a aplicação Rails aí, ó, executando com todos os requisitos necessários, né? Agora a gente tem mais algumas modificações a fazer, né? Vamos criar nosso modelo. A gente vai também atualizar a nossa parte de estilos, né? O CSS, para a gente depois introduzir também as chamadas à biblioteca do Turbo e do Hotwire. Então aqui eu vou parar o servidor. Vamos executar aqui uma migração para gerar nosso primeiro modelo, que é o modelo do post. Então a gente pode utilizar o comando aqui Rails G scaffold e coloca o nome do nosso modelo post. O que a gente pode ter aqui? O title, né, o título, e corpo. Vou botar body do tipo text. Pronto, o Rails vai criar tudo que a gente precisa para utilizar o nosso modelo de posts. Aqui a gente pode acessar a rota. Ele já colocou aqui, ó, resource posts. A gente pode colocar como a raiz do servidor como sendo post index, certo? Para ele listar todos os posts. Ele também criou aqui o controller. A gente pode dar uma olhada nele aqui. Ele já cria aqui o nosso CRUD. Então vamos rodar o servidor novamente. bin/dev para ver como está a nossa aplicação. Tem que executar as migrações, né? A gente pode tanto executar aqui por esse botão, como também no próprio console, né? Pronto. E aqui está o nosso index. Nós podemos vir aqui na pasta de teste, fixtures. A gente pode criar aqui nossos posts. Ele já aqui criou alguns posts. Se a gente quiser utilizar esses dados aqui, pode botar título 2 aqui, por exemplo. Texto 2. Text 2. Salvar. Depois de atualizado nossas fixtures, a gente pode abrir o arquivo aqui seeds.rb e criar aqui nosso arquivo que vai alimentar nosso banco de dados com os dados que a gente acabou de criar. Vamos colocar aqui um puts seeding the database with fixtures. E aqui a gente pode executar o que? Esse comando aqui, ó. bin/rails. Opa, botei errado. Rails db fixtures load. Quando viermos aqui no terminal e executar o comando railsdb-seed, ele vai executar aquele comando lá, e se a gente apertar aqui o atualizar, a gente vai ter os nossos dois posts criados. Outro passo interessante aqui é a gente adicionar a gem simple form. Então bundle add simple form. Ele já adiciona aqui no nosso arquivo gem file a gem simple form. Vamos também executar o gerador desta gem, Rails
generate simple form install. Ele cria os inicializadores, né, do simple form, adiciona também aqui algumas coisas do scaffold, né. Agora vamos fazer algumas alterações aqui no nosso simple form. Nós vamos alterar ele, vamos deixar dessa forma aqui. Não se preocupe que eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo com o diretório, né, do GitHub para você acessar. Agora que a gente já preparou toda a estrutura do nosso projeto, né, chegou a hora mais interessante desse tutorial, que é o momento que a gente vai adicionar nosso primeiro Turbo Frame na aplicação. E qual vai ser o nosso objetivo aqui? A gente tem aqui esse botão de criar novo. Quando a gente clicar nele, vai ser adicionado esse novo componente aqui, né, para ser criado um post, sem precisar a gente carregar a página de novo post. A gente com o Turbo Frame consegue carregar somente o formulário aqui neste trecho da aplicação, né, e fazer com que todas as alterações sejam salvas. E o mais interessante é, a gente não vai precisar adicionar JavaScript para isso. A gente vai utilizar os próprios helpers que já existem no Turbo Frame, né, na biblioteca do Turbo. Então vamos ver como é que a gente faz essas alterações aqui. A primeira alteração que a gente pode fazer aqui é no controller, certo? Aqui na ação de create, quando salvar a gente pode colocar aqui format.turbostream. Então a gente está informando para o Rails que ele tem que entender esse formato TurboStream para que, ao ele fazer a requisição, ele fazer as alterações necessárias na página. Esse é o primeiro ponto para a alteração. O segundo ponto de alteração é no index. Logo abaixo do nosso header, a gente quer inserir o nosso formulário de novo post. Então a gente pode utilizar aqui um helper do próprio Turbo para renderizar esta parte. Então a gente pode utilizar aqui, ó, é o Turbo Frame Tag. E o que ele vai receber como parâmetro aqui? O nosso post.new. Então, nesse trecho aqui, entre o header e a renderização dos posts, a gente vai estar renderizando o nosso formulário para adição de novo post. E como a gente informa para a aplicação que a gente quer que este formulário aqui apareça? Então, no link aqui de novo post, né, no botão, a gente vai colocar aqui um atributo de data. Dentro dele a gente vai utilizar a construção Turbo Frame e a gente vai falar qual é o Turbo Frame que a gente vai renderizar. Nesse caso aqui, vamos utilizar esse DOM.id, que é um helper, né, do próprio Turbo, e a gente vai passar o post.new. Ou seja, quando a gente clicar aqui nesse novo post, ele vai procurar esse frame aqui que tem este ID, né, que a gente está passando, que é o post.new, e vai renderizá-lo. Agora a gente vai no nosso arquivo de new e a gente agora tem que colocar também essa construção do Turbo Frame para mostrar para ele que a gente vai renderizar esta parte aqui. Então aqui onde a gente está renderizando o form, a gente também vai colocar o nosso Turbo Frame Tag, certo? E vai passar aqui o post que a gente está criando. Então, com essa alteração aqui, a gente já consegue ver este formulário sendo renderizado lá na página, quando a gente clicar no botão de novo. Bora testar? Então, no momento que eu cliquei no novo post, ele renderizou aquele Turbo Frame. O próximo passo agora é a gente atualizar a lista dos posts, porque a gente quer que, ao criarmos um novo post, essa lista seja renderizada novamente. Então a gente vai ter que colocar aqui mais o nosso Turbo Frame Tag, ok? E aqui eu posso passar um ID chamado Posts, que é nossa lista.
Então ele vai renderizar isso. E agora a gente vai colocar aqui para fechar, certo? E vamos precisar também criar aqui um novo arquivo, que ele vai se chamar create.turbo stream.erb. E aqui é onde a mágica vai acontecer. Qual é o nosso desejo ao clicar no Create Post? A gente quer inserir o novo post aqui na lista, certo? Que atualmente só tem 2. A gente, quando clicar aqui, vai aparecer o terceiro. E que esse formulário seja removido daqui, para ele voltar para o estado inicial. Então são 2 coisas que a gente quer fazer. Como é que a gente agora coloca isso no nosso arquivo stream.rb? Nós temos um helper chamado turbo stream.prepend, ou seja, para ele adicionar antes. E qual vai ser o ID do nosso frame? É o posts, né, que a gente inseriu lá. E ele vai ter que renderizar qual parcial? A partial vai ser posts/post. A gente vai adicionar um novo post, né, nessa lista. E qual é o parâmetro? Quais são os parâmetros que a gente vai passar? O nosso post, ele vai ser o post que a gente acabou de criar. Esse é o primeiro passo. E agora tem o segundo passo, que a gente vai também utilizar o Turbo Stream. Só que ao invés de utilizarmos o método prepend, a gente vai utilizar o método update. E qual vai ser o ID do nosso frame? Vai ser o post.new e a gente vai atualizar ele com vazio, ou seja, não vai ter nada, né? Então vamos ver isso na prática. Quando eu clico em new post, ele renderiza, né? Vamos colocar aqui nosso novo title 3 e aqui texto 3. Quando a gente clicar no botão create, ele removeu o nosso formulário e adicionou aqui na lista o nosso novo título. Este tutorial vai terminar por aqui. Nos próximos tutoriais a gente vai ver como é que a gente consegue fazer as edições na mesma página, como a gente também consegue deletar os posts que foram criados e também vamos ver como utilizar atualizações em tempo real para a nossa aplicação. Então eu espero que você tenha gostado dessa primeira parte desse tutorial e fique te aguardando na segunda parte. Se você tem alguma dúvida, se tiver algum feedback ou sugestão, pode deixar o comentário aqui abaixo, né? E se inscreva no canal para ser notificado quando sair as novas versões desse tutorial. Espero que você tenha gostado e até mais. Tchau, tchau!